E hoje estamos aqui de volta para mais um podcast. Eu e a Lu Buranelli. E hoje a gente vai falar de um tema bem conhecido no ramo ultimamente, né? Depressão. Vem com a gente conferir esse tema que vai ser muito legal e a gente vai descobrir muitas coisas, ok? E o nosso podcast de hoje é em oferecimento Buranelli Seguros, Fabriate Móveis Planejados e Brechoping, para você ficar linda. Olha isso, ó, estou vestindo Brechoping. Vem cá, Lu. Vai lá, vai conferir as coisas lindas que tem no Brechoping. E vamos lá ao tema de hoje, depressão. Tudo bem, Lu? Tudo bem, você? Tá linda com a roupa lá do Brechoping? Que lindo! Você também tá arrasando, hein? Ai, obrigada. Gata. Obrigada, Eli, pelas roupas maravilhosas. Estamos vestindo Brechoping. Loja linda, maravilhosa e a gente é fã. Bom, bora falar do tema então, depressão. Lu, fala pra gente como que a pessoa chega a esse estado depressivo? Bom, na verdade é um conjunto de sintomas, né? De causas, na verdade. São 4, na verdade. A primeira é a própria genética, né? Ah, então quer dizer que é da minha genética, não tenho o que fazer. Se o meu pai e minha mãe tinha, se a minha avó tinha, eu vou ter com certeza. Não, não é bem assim. Porque tem também a chamada epigenética. O que é essa epigenética? É a nossa habilidade em modificar essa genética. Então quer dizer, a nossa genética ela está ali intacta. Claro que se o meu pai tem, eu tenho um percentual, meu pai e minha mãe têm, eu tenho um percentual bem alto de ter depressão, de adquirir a depressão. Se o meu avô e minha avó têm, esse percentual aumenta um pouco mais, né? Então, quer dizer que se a minha mãe ou meu avô tem depressão, é certo que eu vou ter depressão. Nada disso. Por quê? A forma como você age, a forma como você pensa e a forma como você lida com a vida, ela pode fazer com que a genética seja modificada, é onde a gente chama da epigenética, né? Esse é o primeiro ponto, a primeira causa, a genética. Depois tem a história de vida, né? O que é essa história de vida? É a modificação da química neural da pessoa no decorrer da vida dela, né? Geralmente na infância ou no decorrer de toda a vida. O que é isso? É quando tem traumas repetitivos, né? Quando tem falta de afeto e quando tem um sentimento de que não tem o que fazer. De impossibilidade, tipo, eu tenho agressões repetitivas e naquele determinado momento eu não consigo sair do meu companheiro, eu não consigo lidar dos meus pais violentos, né? Então isso ele vai ajudando com que esse cérebro seja mudado quimicamente e tenha uma predisposição à depressão. Então vamos lá, primeiro ponto, genética, segundo ponto, história de vida, né? E o terceiro ponto, o estilo de vida. O que é isso? Vamos começar pela alimentação. Gente, eu espero que no próximo podcast a gente vai estar trazendo uma nutricionista aqui para estar dando dicas de alimentações e alimentos que nos ajudam na depressão. Porque a gente não tem noção de como a alimentação faz total diferença na vida de uma pessoa normal, de uma pessoa depressiva. Isso é muito, muito mais importante. Então eu acredito que no próximo podcast a gente vai estar trazendo uma nutricionista amiga da gente aqui para estar falando um pouco sobre alimentação. Fica ligadinha aí que vai dar certo, ok? Então vamos lá, o estilo de vida que colabora, né, para que essa química neural tenha predisposição a uma depressão. Alimentação. O que acontece? A nossa alimentação latina, ela é muito pesada em açúcares, né, em doce, e muito pobre em vitaminas, principalmente do complexo B. Então, isso acaba fazendo que o nosso cérebro fique inflamado. Então, tem pesquisas que mostram que uma pessoa depressiva, ela tem uma quantidade maior de inflamação no cérebro. O que isso quer dizer, Luzia? Quer dizer que
O que acontece quando a gente está gripado, quando a gente está doente? A gente tem um adoecimento no corpo, a gente fica indisposto, a gente não quer levantar da cama, né? A gente tem uma queda na nossa energia. Então, o cérebro entende que se o cérebro está inflamado, quer dizer que o nosso corpo está adoecido. Faz sentido para vocês que os sintomas de uma doença, de uma gripe, por exemplo, é as mesmas de uma depressão. Então, é isso que acontece. Por conta de o cérebro estar inflamado, o cérebro entende que o nosso corpo está adoecido. Tá, então, o estilo de vida, a gente tem a alimentação, como eu falei para vocês, tem a questão do cérebro, o cérebro depressivo ficar um pouco mais inflamado, né? Então, se o cérebro está inflamado, o cérebro entende que o seu corpo está adoecido, né? Outro ponto importante, o sedentarismo. Né, o sedentarismo ele acaba propiciando a depressão, porque a gente sabe que exercício é vida, né, gente? Então o sedentarismo ele também é um dos propensos à depressão. Outro ponto, isolamento social. O que acontece com esse isolamento social? A falta de amor, a falta de afeto faz com que aos poucos a gente vai tendo essa predisposição à depressão. Porque o nosso cérebro, ele está sendo ensinado, está sendo moldado de forma que o convívio com as pessoas, ele é extremamente benéfico para o nosso organismo, para o nosso corpo, para a nossa mente, certo? E outro ponto importante também, agora não menos importante que os três que eu já falei, é o gatilho, né? Então, quer dizer, você tem a genética, você tem um estilo de vida e você tem uma história de vida que tem propensão à depressão. Tá bom, então quer dizer que você já tá aí 70% já com uma disposição a ter depressão. De repente aparece o quê? Um gatilho. Aparece um gatilho. Uma morte, um luto, um relacionamento extremamente conturbado, que você gosta de estar com essa pessoa, mas tem muitas brigas, uma separação, problemas financeiros, né? Você se sente extremamente pressionado, porque você pode ser demitido, porque a sua empresa faliu, porque o dinheiro não está dando, a sua empresa não está tendo rentabilidade. Tem também a questão da pré-menopausa. Esse período da pré-menopausa, ela deixa, um dos gatilhos que também ajuda, né, junto com as três outras peças, a ter essa predisposição à depressão. Então vamos lá, a gente falou sobre luto, a gente falou sobre brigas, a gente falou sobre problemas financeiros e falamos sobre a menopausa, né? É uma das causas e um dos gatilhos que, junto com essas três outras coisas que a gente falou, faz com que o nosso cérebro comece a praticamente estar depressivo. Então, quer dizer, foi instalado um gatilho que a depressão surge. Daí, então, a depressão está aqui, está instalada. Aí a gente tem três motores que faz com que essa depressão continue sendo, como que eu vou dizer, sendo alimentada, essa é a palavra. Quais são esses três motores, Luzia? O primeiro é a questão do cérebro inflamado, que é o que a gente já falou anteriormente, né? Que tem pesquisas que mostram que o cérebro depressivo ele fica mais inflamado. Então, quer dizer, se o cérebro está inflamado, ele entende que o corpo está adoecido. Qual é o segundo ponto do motor que faz com que essa depressão se mantenha, né? É a questão da química do cérebro, que é aqui o pessoal mais fala, né? Que tem a ver com a serotonina, a neuroadrenalina e a citosina, né? Então, é o que acontece. Então, os três motores que faz com que a depressão seja alimentada é a química cerebral, a inflamação do cérebro e, por último, as sinapses neurais. O que é isso? Foi constatado que as sinapses neurais, elas têm um caminho mais curto. Por quê? O depressivo é como se ele não tivesse o estímulo do humor, do prazer. Então, a gente percebe que os caminhos neurais estão um pouquinho menores, mais encurtados.
Então, esses três motores, eles faz que juntos, essas 4 peças que eu falei anteriormente, faz com que a depressão instalada, ela seja alimentada por esses 3 motores, certo? Então, assim, é um pouquinho mais complicadinho do que a gente achava, né? Ô Lu, deixa eu fazer mais uma pergunta. Bom, eu já vi que em doenças psicossomáticas, aliás, eu adoro esse tema, que diabetes, quem tem diabetes é porque perdeu a docilidade, a doçura da vida. E quem tem depressão? Ela perdeu o prazer, o lado positivo da vida. Ela vê como se tudo fosse sem cor. Ela vê tudo negro, ela perde realmente a energia. Ela perde a energia tanto mental quanto do corpo, né? A energia mesmo em si. Então, quer dizer, ela tem uma dificuldade de levantar da cama, ela tem uma dificuldade de organizar os pensamentos, né? Então, assim, ela simplesmente não tem um caminho positivo da vida. Ela vê tudo muito escuro, sem cor. Tem dificuldade de sentir esperança em planos. Porque na verdade o que acontece? A palavra depressão, ela tem realmente a ver com geografia, né? No relevo tem uma depressão, então quer dizer, é uma queda de energia tanto física quanto mental, é onde a pessoa não vê mais cor em nada, né? E outra coisa que acontece, ela tem 3 sentimentos que acaba sendo prejudicial para ela, que é a culpa, né? Ela se culpa por estar sentindo aquilo, né? Então ela acha que tudo é culpa dela. O marido reclama porque ela não está dando conta de cuidar da casa. Mas ele tem razão, eu sou preguiçosa, eu sou isso mesmo, né? É a questão da culpa, a questão dela achar que o valor dela é menor do que os outros, né? A inferioridade, né? E também a questão dela ser muito crítica com ela mesma. Se a gente pegar um depressivo e falar para ela que ela tem um amigo que está com depressão, com certeza ela vai ter empatia por esse amigo e vai saber falar algo positivo para esse amigo que está com depressão. Ao contrário do que para ela vai ser extremamente crítica, ela vai falar coisas duras para ela, falando que ela não presta para nada, que ela não serve para nada, que ela não consegue nada mesmo. E outro sentimento também é a questão de esperança. Ela acha que aquilo ali é eterno e que não tem mais o que fazer. É aquilo ali e pronto. A desesperança, né? É bem complicado porque a gente acaba sendo muito crítico com a gente mesmo, né? Na depressão. Se você tiver que orientar uma pessoa com depressão, se você puder dar uma palavra amiga, você pode até fazer. Mas em relação a você vai sempre se autoflagelar. Eu acho que vai afundando cada vez mais. Com certeza. Mais dificuldade para ser levada ali, né? Sim, com certeza. E assim, a depressão, né? Ela é separada em três níveis, né? Tem a baixa, a média e a alta. Então, o que é sugerido? Somente na alta entrar com medicação. A média e a baixa a gente consegue com outros estímulos, né? Com TCC, né? Terapia cognitiva, a gente consegue fazer e fazendo com que essa pessoa tenha algumas técnicas, aos poucos em outro podcast a gente pode falar sobre essas técnicas que ajudam a pessoa que está aí num nível médio para baixo, técnicas que ajudam essa pessoa a perceber que tem saída, que o valor dela não é menor que o dos outros, e no nível mais grave a gente precisa sim entrar com medicação para que a pessoa saia daquele fundo, daquele poço, daquela apatia e depois com terapia, né, e com todos os instrumentos que a gente tem em torno dessa saída de depressão, a gente vai conseguindo que ela vai desmamando essa medicação, né, porque a medicação para depressão, ela precisa ser uma coisa rápida, ela não é para ser viciante, para ficar a pessoa ficar dependente dessa medicação, porque querendo ou não, ela traz efeitos colaterais também, né? A pessoa fica com um pensamento mais lento, ela fica, dependendo da dose, a pessoa fica literalmente dopada, né? Então, se a pessoa já não tem felicidade, se ela já não vê brilho na vida, se ela toma medicação e fica dopada, a gente não tá melhorando, a gente só tá, vamos dizer assim, hibernando aquilo.
Fica parecendo um robozinho, né? É, mais ou menos isso. Então, assim, no terceiro estágio, que é a grave, a medicação é sim necessária, mas não que seja uma coisa permanente. Tem que ser uma coisa rápida, só um momento para que ela consiga, né, junto com a medicação que vai ali trabalhar com os neurotransmissores do prazer, a serotonina e em todos os outros que precisa ser trabalhado na depressão, para que ele tenha ânimo para se reerguer. E daí vem o resto. Ele vai construindo a vida dele novamente para sair da depressão. E Lu, uma outra pergunta que eu acho super interessante, né? Algumas pessoas falam que depressão tem a ver com fé, as pessoas estão com falta de fé, mas aí a gente tem exemplos visíveis, né? Do padre Marcelo Rossi, do padre Fábio de Mello, algumas pessoas religiosas também, que deram, né, essa situação deram sinais e tiveram por bastante tempo depressão. Sim. Então, na verdade, essa questão não tem a ver com fé, porque é o que a gente já falou anteriormente. Eu acho que a explicação do que causa a depressão, ela ficou muito rica em informações, porque a depressão ela já tem uma predisposição, né? São 3 fatores, a gente falou de 3 fatores, é como se a gente tivesse um quebra-cabeça de 4 peças. Então, quer dizer, a gente tem o quebra-cabeça da genética, a gente tem a quebra-cabeça do estilo de vida e a gente tem o quebra-cabeça da história de vida, né? E aí, então quer dizer, a gente já tem aqui 3 elementos, 3 quebra-cabeças que muitas vezes um religioso não se atentou para isso. Às vezes ele não come bem, às vezes ele não faz atividade física, ele tem realmente uma fé muito viva, mas talvez ele tá deixando a desejar nessas 3 peças. E aí vem o gatilho, porque não é porque ele é padre, não é porque eles são padre ou qualquer outro religioso, um pastor, qualquer outra coisa, de exemplo assim, que vai livrar ele do gatilho, certo? Porque o que acontece? Eles são humanos, ele pode ter uma perca que para ele é irreparável, então isso vai ter essa predisposição junto com essas outras 3 peças, né? Ele pode ter passado por uma decepção no trabalho, ou até mesmo na própria religião dele. Então, quer dizer, a gente falou sobre todos esses gatilhos, né? É uma perca, é menopausa, relações, né, que você acha muito conturbadas. Então, tem N gatilhos que faz com que essas 3 outras peças sejam encaixadas e viram um boom, que dê a depressão. Então, não é porque eles são religiosos que eles estão imunes a isso, porque eles também são humanos. Então, quer dizer, eles já têm uma predisposição. Então, aparece o gatilho, bum, a bomba tá feita, tá armada. Né? E a gente vê, por exemplo, o padre Marcelo Rossi, ele vai, fica um tempo bem, de repente ele cai de novo. Ele entra no declínio depois. Sim, né? Mas esse declínio, ele tem a ver com os motores. Lembra dos 3 motores que a gente falou? Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, ela agora deu uma arribada, voltou para o trabalho e tudo. Só que tem uma questão dos 3 motores, né? Que no caso é a inflamação do cérebro, a questão da química e a questão dos caminhos neurais, né? Como que a gente faz essa questão dos caminhos neurais? Para que os neurotransmissores consigam se comunicar de forma correta e traga de volta esse sentimento de alegria, né? Porque o que acontece, Cissa? É como se o depressivo, como ele não tem mais aquele neurônio do prazer, ele tá com esse neurônio defasado, ele não tem mais lembranças de coisas boas. Então, quer dizer, o que ele passou ou o que ele vai passar, ele não tem boas lembranças. Então, quer dizer, o que a gente tem, vamos citar a comida japonesa, que todo mundo brinca, né? Seria melhor se eu não tivesse gostado por conta do valor. Mas é tipo assim, o que nos motiva a ter vontade de comer comida japonesa? Vamos dizer assim, a alegria, o sabor daquela comida. Né? Então é isso que desperta no nosso cérebro a vontade de voltar, porque na verdade a gente tem fome. Então quer dizer, qualquer coisa que você coma que mate a sua fome, tá tudo bem, mas a alegria, o prazer que você tem de comer essa comida japonesa, que é o que faz você querer voltar no sushi.
E o depressivo, ele não tem mais essa lembrança de coisas boas. Então, para ele, é tudo igual, tudo sem graça. Nada tem prazer, nada tem alegria. Ô Lu, outra pergunta que eu acho muito interessante, a gente percebe que existe um certo preconceito com a depressão. Por exemplo, as pessoas, algumas, né, pessoas acham que a depressão é ligada à fraqueza, as pessoas assim com moleza, as pessoas que não tem aquela sensibilidade para tudo, é aquela pessoa mais chorona, é aquela pessoa... Como que é isso, Lu? É porque assim, na verdade, o que acontece? A depressão, como eu falei, ela é uma falta de prazer pelas coisas, certo? Então, assim, vai ser mais difícil para ela fazer tudo. E outra coisa, eu acredito que, eu vou ser bem sincera, que a depressão, a gente não sabe bem o que é, a gente não sabe bem as causas. Eu acho que esse podcast vai ser muito importante, porque a gente consegue perceber que a depressão, ela não é um acúmulo de problemas e é como se o copo tivesse cheio. Não é isso, né? A gente já falou sobre as 4 peças. Então, quer dizer, a gente já tem a questão genética, a gente tem a questão histórico de vida e a gente tem o estilo de vida e depois vem os gatilhos. Então, quer dizer, qualquer pessoa, ela está suscetível à depressão, né? Só que o que acontece? Se a pessoa não teve problema lá na vida, ela não teve agressões, aí ela vem no estilo de vida, ela tem uma alimentação legal, ela é uma pessoa que já tem uma consciência de que ela não pode ser sedentária, ela já sabe que ela não pode comer muito açúcar. Eu acredito que pode sim. O que acontece com a pessoa ser mais sensível ou qualquer outra coisa assim, tem mais a ver com vontade, com, vamos dizer assim, com uma responsabilidade com ela mesma, né? Porque eu percebo o seguinte, todos os parâmetros que a gente tem de cura definitiva de depressão, ela tem muito a ver, desculpa gente, ela tem muito a ver com o autocuidado. Por quê? A pessoa vai ter que ter uma alimentação extremamente balanceada. A pessoa vai ter que levantar a bunda do sofá ou da cama e vai ter que fazer exercício físico. A pessoa vai ter que procurar uma motivação para a vida dela. A pessoa vai ter que sair do isolamento social e vai ter que interagir com a pessoa. Sair do comodismo. Justamente. Então, quer dizer, a cura da depressão, ela tem a ver unicamente da pessoa, né? Então eu acredito que às vezes tem sim uma falta de interesse em relação a essa pessoa. Talvez os traumas que ela teve foi um pouco mais agressivos do que um ou outro, né? Então ela, no geral, a vida dela já foi muito apática, já foi muito sofrida. Então eu vejo isso, eu vejo uma falta de motivação dessa pessoa em agir e lidar com a doença, né? Porque assim, é uma coisa difícil, a gente sabe que é difícil você mudar totalmente o estilo da sua vida. E isso é primordial para uma cura definitiva da depressão, né? Primeiro ponto, vamos procurar um nutricionista, vamos fazer com que a gente tenha uma alimentação extremamente balanceada. Gente, nós somos 70%, o nosso corpo é 70% água, a gente sabe o quanto a água é benéfico pra gente. Vamos tomar 2 litros de água. Gente, o que é que impede a gente de tomar 2 litros de água? A nossa falta de comprometimento com nós mesmos. Então, quer dizer, a gente percebe pessoas que têm vários sintomas aí, que depois a gente pode trazer, quais os benefícios da água, que tem sintomas de falta de água. Sério? Intestino que não funciona, pele ressecada, cabelo caindo, várias outras coisas. Eu acredito que quando a gente trazer a nutricionista, ela vai nos ajudar melhor nesse ponto, né? Então, é uma questão totalmente de comprometimento com a gente mesmo. Então, eu acredito que assim, quando a pessoa fala que é moleza, quando a pessoa fala que a pessoa é muito sensível, é muito mole, ela tá querendo dizer isso, porque a pessoa depressiva, ela tem que ter um impulso, uma vontade de sair daquilo. E muitas vezes ela tá num estado tão apático que talvez ela não tenha essa motivação. Esse é o problema. Bom, Lu, agora vamos falar da sua parte. O quanto é importante para uma pessoa com depressão fazer terapia, né?
Na verdade, a terapia ela é primordial, né, num quadro depressivo. Como eu disse, o primeiro e o segundo estágio a gente consegue curar somente com terapia, mas uma terapia cognitiva que vai abranger tudo isso, né? Alimentação, exercício físico, a gente vai estar orientando esse paciente vamos dizer assim, montar todos os tripés para que ele precise para se reerguer, né? Então a terapia ela é extremamente importante no quadro depressivo, extremamente, e a gente está aí à disposição, né? Quem precisar e quiser fazer a terapia, a gente está aí à disposição, é só marcar uma consulta. E aí a gente tem também a TRG, né? Que é uma técnica muito eficaz na questão dos traumas, né? Dos traumas aí que entra numa das peças, das 4 que se integram aí para ter a predisposição à depressão. E uma outra coisa que eu queria falar também sobre a terapia é como que é importante a pessoa aprender o seu valor, certo? Então, tipo assim, se uma das coisas, um dos 3 sentimentos mais fortes no depressivo é ele achar que ele tem menos valor que os outros, por que a terapia é extremamente importante? Porque na terapia a gente vai trazer de novo esse valor, ressaltar quem realmente essa pessoa é, para que ela entenda que ela não é inferior a ninguém, né? Então essa é a importância da terapia. Eu amo terapia, eu acho que é fundamental todo ser humano fazer terapia, independente de, né? É claro que a maioria das vezes procura terapia quando tá passando por algo, né? Mas assim, a terapia, ela ensina 2 coisas fundamentais que eu gosto muito. Ter misericórdia, porque cada um também tem os seus perrengues para lidar. Eu vim de uma família, você veio de outra, eu tive uns ensinamentos e você teve outro, e a gente traz isso muito para a vida da gente. E outra coisa, o problema, a terapia, ela não aponta dedos e não, olha, eu preciso achar um culpado para tudo que está acontecendo. A terapia é legal porque nós temos esse problema. Como nós vamos resolver? Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar como eu vejo tudo. Na verdade, toda a mudança, ele tá dentro da gente, né? Então, assim, a terapia, eu acho que a palavra primordial na terapia é a empatia. Empatia. A gente aprende a olhar para os outros com maior cuidado, né? Com mais consciência. Quanto casal, gente, quantas vezes a gente, sem terapia, porque eu acredito que a terapia ela traz uma maturidade, né? Uma consciência muito ativa, onde você escuta o que você fala. E muitas vezes, se fosse em outra ocasião, sem terapia, quantas brigas a gente causava por imaturidade, por falta de responsabilidade com a ação, e sempre colocando o outro como culpado e nunca se vendo como, vamos dizer assim, responsável. 50% da responsabilidade. E justamente, se vendo como responsável naquela atitude e tipo assim, a pessoa simplesmente se cala, não conversa, aí a gente entra naquele tripé que a gente falou lá dos relacionamentos. Gente, vamos conversar, vamos tirar esse vácuo que tem entre mim e o meu parceiro, vamos conversar, ou meu amigo, ou a pessoa que está no trabalho. Eu quero que vocês entendam que o que acontece? O que a gente pensa e o que a gente sente tem que estar muito interligado, porque o que a gente sente recria a nossa realidade. Né? Então, quer dizer, se você é uma pessoa que está cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de sofrimento, o máximo que você vai conseguir é bloquear a sua vida em relacionamentos, em dinheiro, em questão a finanças. Então, quer dizer, o que vai te favorecer ter sentimentos ruins dentro de você? Nada, porque tem uma analogia que a gente brinca assim, né? Até mesmo para você jogar merda numa pessoa, primeiro você suja a sua mão. Né? Então é bem isso, vamos ser mais empáticos, vamos ser mais caridosos, vamos ter mais convivência social. A convivência social é um dos quesitos, né, que a gente já falou ali da depressão, que é bastante importante. Então quer dizer, se você gosta de rezar, se você gosta de orar, vai para a igreja, vai ajudar as crianças, vai se sentir útil, porque essa utilidade em relação ao outro
faz com que você se encha de amor, de motivação, e isso já te distancia de uma depressão. E outra coisa também que é importante a gente estar falando da terapia, né? Porque a terapia, ela é como se fosse uma prevenção para a depressão. Por quê? Às vezes o meio que você vive, a história da sua vida já foi difícil, certo? Então quer dizer, você tem a genética, tem lá seus parentes que têm depressão, você já teve uma história difícil e aí você está tendo um estilo de vida não tão favorável. Quando você vem para o consultório, quando você vem para a terapia, que você aprende que o direito do outro só começa quando o seu termina, certo? Então, quer dizer, você começa a se valorizar, você começa a perceber a importância da atividade física, você começa a aprender a importância da alimentação. Então, consequentemente, você já muda esse estilo de vida e você já sai desse quadro predisposição à terapia. Então, quer dizer, você já está se afastando disso. Porque se lá na frente você tiver um gatilho, você já se moldou aqui de outra forma. Já mudou o gatilho da predisposição à depressão, justamente, né? É isso mesmo. Então, galerinha, então é isso, galerinha, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui, né, Si? É isso aí, a gente vai estar de volta no próximo podcast com um assunto bem top, bem legal. Claro, sempre para ajudar. Claro. E outra coisa também, gente, começa a colocar o que vocês queriam que a gente falasse, o que vocês queriam que a gente abordasse. É importante a opinião de vocês. Então, começa a colocar lá, começa a teclar lá o que vocês querem, o que vocês querem saber, quais são as dúvidas, e a gente vai estar aí trabalhando para que a gente esclareça isso da melhor forma possível. Um grande beijo, ótima semana para vocês e um ótimo final de semana. Valeu, gente! A gente se fala mais por aqui, falando sempre de saúde emocional. E é isso aí. Tchau!